Vamos falar sobre Friends. Eu vou colocar a musiquinha tema de abertura aqui porque é clássica, música tema de abertura clássica de Friends, mas enfim. Eu convidei o Rato porque ele ama Friends, assim como eu também amo Friends, e nesse vídeo aqui a gente vai discutir vários aspectos da série e inclusive o fato de que muita gente não gosta de Friends também. Vamos chegar nesse ponto ali, mas eu quis convidar o Rato aqui porque assim, eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre Friends antes, no meu formato mais tradicional, mas cara, que jeito mais honrado de conversar sobre uma série de grandes amigos aí do que trocando uma ideia com um grande amigo meu aí, o Rato. Então, Rato, muito obrigado por participar, seja muito bem-vindo. Eu não lembro mais quantas vezes eu assisti Friends inteiro. Eu acho que eu perdi Pois é, eu também, assim, desde quando... Todo ano eu assisti, Isso, eu assisti duas cara, vezes, assim, aí... é uma série que a gente nunca parou de maratonar, né? Tipo, a gente tava sempre botando um episódio atrás do outro e eu acho que eu já devo ter visto ela inteira mais de 5 vezes, 6, sei lá. Não, isso com certeza. Quando começou a ter Netflix, né, quando surgiu, tipo assim, streaming, era mais fácil ver as coisas online mesmo assim, eu lembro que eu comecei a assistir Friends literalmente todo ano. Teve um ano que eu assisti 2 vezes. E, cara, não era nem porque eu assistia pouca coisa e não tinha o que ver, era só porque a gente voltava lá, é uma série fácil de assistir, você assiste rápido. Apesar de ser 10 temporadas, né, tipo 20 episódios, mas aqueles episódios de 20 minutos, então você assiste rápido. Sim. Assistir Friends é muito familiar, é muito confortável. É muito então gostoso. É uma coisa que eu acabava voltando muito, eu assisti muitas vezes, cara. Agora mais, né, nos últimos 2 anos, aí mais ou menos 3 talvez, que eu realmente dei uma parada assim, né, tipo, primeiro deu uma saturada, segundo também deu uma pequena envelhecida já, né, começou a... Eu acho que, assim, tem muita coisa pra ver, e eu, pelo menos, eu acho que tem até mais, deve ter uns 5 anos que eu não assisto mesmo, assim, sendo que era uma coisa que fazia muito parte da minha vida, do meu dia a dia, mas a gente vai entrar em alguns desses aspectos, assim, eu queria tirar da frente, antes da gente falar um pouco mais sobre por que a gente gosta tanto, mas tirar da frente, assim, eu sei, Friends não é pra todo mundo, cara, sabe? É uma série que quando você joga, às vezes, na internet, ou vem um amor muito grande, ou vem um hate muito grande, assim, ou uma grande indiferença, eu até diria, sabe? Nossa, não acho graça, sabe? Não consigo gostar, dane-se, Friends. E eu acho isso interessante de discutir, porque eu reconheço que a série não é pra todo mundo, sabe? E eu acho que ela tem um formato, ela é de uma época, ela faz parte de um zeitgeist aí, pra usar a palavra, né, que significa o espírito do tempo, assim, que talvez não se conecte mesmo com muita gente hoje em dia, e mesmo pensando em tipo de humor, eu acho que comédia é uma das coisas mais difíceis de, sei lá, abranger todo tipo de público, né? Então, assim, eu entendo pra vocês que não gostam, mas aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente também acha que não funciona, e mesmo assim a gente consegue lidar, né? Cara, você tava falando, eu sei, por exemplo, tem alguns amigos que realmente não gostam de Friends, assim. E, por exemplo, eles adoram outras sitcoms que são muito parecidas, né? Tipo How I Met Your Mother, por exemplo. Eu acho que, assim, tem duas coisas que é muito característico de Friends que, assim... Não de Friends, desculpa, da época de Friends, e por causa disso eles não tiveram como se soltar disso. Que é o timing do humor. Então, tipo assim, o timing das piadas é de um jeito. Se fosse de Big Bang Theory hoje, por exemplo, o timing é completamente diferente. Tô nem falando do tipo de piada. É o jeito que você tem constrói um ritmo... ali, cara, tá? Tipo assim, ali dentro do diálogo deles, onde é que a piada aparece, como ela aparece... Tipo, quantos saltos você precisa dentro de um diálogo pra poder fazer a piada? Esse tipo de coisa, sabe? E mesmo ao longo das temporadas, eu acho que isso vai evoluindo, assim, é muito comum. A primeira temporada você olha e fala, cara, assim, é o puro suco dos anos 90 ali. No finalzinho dos 80, assim, a galera ainda tava bebendo daquilo ali, né? Mas assim, ela começou em 94, só que ela parece ser mais antiga, porque até a própria textura da imagem é uma textura muito granulada, né? O áudio tem aquela coisa um pouco abafadinha, e aí entra aquela track lá das risadinhas, né? E eu acho que tem muito a ver com o formato sitcom tradicional, que é um formato meio ame ou odeie, sabe? Se você não cresceu com ele, se você não tem apego emocional, ele acaba afastando o espectador, porque assim, essa coisa das risadinhas é um jeito meio que de dizer o que você tem que achar engraçado. E eu entendo que isso seja intrusivo, sabe? Pra quem não tá acostumado, mas eu diria que assim, aceitar o formato sitcom é meio que aceitar diferentes formatos de gêneros na televisão, no cinema, assim, você tem que se colocar num estado de espírito e dizer, ok, essa obra faz parte desse tipo de gênero, ela é orquestrada desse jeito, sabe, com essas características narrativas, então ou eu compro ou não, sabe, se você estiver disposto a comprar... É novela, filho. Então, é novela, sabe, não tem como dizer, nossa, eu acho novela muito... Novela, mas é igual a ideia da novela. Sim, exato.
aquela forma de se narrar de novela, tem gente que ama novela, tá ligado? Ama de paixão, a melhor coisa, a melhor mídia que existe. Aí se você não compra, você vai achar ruim. Mas não é, quem gosta de novela, acha que novela, tipo... E não é fazendo um juízo de valor, assim, é só uma característica da mídia, né, do estilo de narrativa da série. Isso, gente, eu não tô dizendo que novela é ruim ou bom, estou falando que quem gosta, gosta pra caramba, e quem não gosta, não gosta nem um pouco. Tá, essa é outra discussão. Mas assim, cara, fica o convite para que você, se você quer entender porque Friends é legal, eu acho que você tem que se colocar nesse estado de espírito, de ok, vou assistir algo que é mais antigo, ele vai estar formatadinho nessa coisa ali, mais blocadinha, mais formulaica, né? Não é, por exemplo, você assiste, mesmo The Office que veio depois, já levou para outra direção, sabe? A comédia, principalmente, ela tá sempre em evolução, sabe? E eu acho que Friends, ele meio que pega ali o finalzinho dessa era de ouro, talvez, assim, das sitcoms americanas, e aí ele passa a tocha adiante no começo dos anos 2000 para séries que depois levaram o formato em frente, assim, né? Isso. O que eu tava falando isso tudo que você falou é como a galera define pelo gênero, né? A série em relação a outros. Mas eu tava falando dessa diferença por causa da galera que curte sitcom, mas não gosta de Friends. Sim. Porque já é um produto de uma época que a galera não absorve. Daí eu acho que entre outras coisas que a gente vai comentar aqui, porque, cara, tem elementos, assim, problemáticos, sabe, que ficaram datados, assim, é uma série que usa muito como recurso de humor piadas homofóbicas. Sim. Ela retrata, tipo, a diferença de gênero de um jeito bem unidimensional, sabe, tipo, é uma série que ela retrata o espírito da época dos anos 90, que ainda tinha essa irreverência não muito consciente das sensibilidades sociais, assim, né, da sociedade, mas eu acho que faz parte, assim, eu gosto de pensar que a gente está em progresso, né, apesar de todas as coisas horríveis que acontecem o tempo todo, mas estamos progredindo e o entretenimento, a cultura, ela também está progredindo sempre, assim, encontrando formas mais sensíveis de abordar certos assuntos. E eu acho que assim, como a gente pode evoluir sempre daqui para frente, né? E não tanto sobre vamos cancelar aquilo que fez parte do passado, porque aquilo é um registro, né? De como as pessoas viviam, pro bem ou pro mal, sabe? Tá ali, sabe? Então você pode meio que comprar a ideia do negócio e pegar aquilo que não funciona tão bem e colocar numa prateleirazinha assim. Mas mesmo dentro disso, eu acho que existe um esforço por parte dos atores e da equipe, assim, de trazer algumas coisas que fossem já um pouco mais... eu diria progressista, é até ruim usar essa palavra. Na verdade é porque assim, a gente tem que lembrar que Friends acabou há 20 anos. Muito então assim, já é tão antigo que realmente é muito comum hoje a gente olhar para Friends e ver que existem muitos problemas estruturais da sociedade, beleza. Só que pra época de Friends era progressista. Ela tava... Então, assim... Exato, empurrando assim. Assim, Friends, pra época dele, ele tava assim lá na frente. Por exemplo, aquelas posições, tem vários episódios, né, acho que do Ross no começo, né? Que o Ross vira falar, porque uma mulher não conseguiria... Ross é muito tóxico no começo. Não conseguiriam fazer o quê, cara? Então, assim, esse discurso, ele já existe em Friends, por exemplo. O David Schwimmer, ele sempre forçou que as suas namoradas fossem mais diversas, sabe? Por isso que ele namorou a Julie, que era asiática, ele namorou a Charlie, que era negra. Da Inglaterra, exatamente. E eu acho que a série, assim, ela tocou em assuntos espinhosos. Por exemplo, eu sei que ela trouxe ali personagens, no caso da Carol e da Susan, né, a ex-esposa do Ross, que são lésbicas e elas, tipo, desenvolvem um relacionamento ao longo da série, elas casam e os personagens aceitam isso e abraçam isso. Mesmo o lance com o pai do Chandler, que é sempre usado como piada, então é um jeito pejorativo de abordar o assunto de uma mulher trans, né, que é o pai dele. Mas assim, a série meio que abraça isso e tece uma história ali no qual o personagem e o pai encontram algum tipo de lugar comum e fazem as pazes e, sabe, por mais que seja usado como piada, mas você vê que eles já estavam tendo uma sensibilidade com aquilo que... Eles já estavam indo na direção de aceitação, né? A gente tá zoando isso aqui, mas a gente já aceitou a conviver com isso. Mas assim, eu entendo se você assiste e ainda acha ofensivo, te incomoda e, tipo, não quer continuar assistindo. Faz sentido. Tipo, não é absurdo, não. Não é tipo assim, meu Deus, é impossível você tá pensando assim, não. Isso. Tirando isso do lado, cara, eu acho que Friends, assim, pra mim, ela sempre foi uma série muito consolo, sabe? Tipo, é uma série que eu chegava em casa no final de um dia difícil e a série me deixava com o humor pra cima, sabe? Ela, tipo, me abraçava, me falava, cara, senta aqui nesse sofá, vamos curtir, vamos, sabe, espairecer um pouquinho do estresse do dia. No caso, assim, até trazendo um pouco um elemento pessoal, mas é uma série que eu comecei a assistir com 14 anos, sei lá, 13, 14,
E eu sei que ela entrou na minha vida... Antes, pá. Talvez antes até, mas eu sei que ela ganhou força na minha vida durante um período difícil ali, né? Os meus pais estavam separando, assim, então eu lembro especificamente do dia que eu descobri que isso ia acontecer, e aí a gente voltou para casa, né? E foi a primeira vez que o meu pai deixou a gente em casa e foi embora, assim, não ficou em casa, né? E aí eu lembro de... Você deve lembrar, a gente é amigo de infância, galera, então assim... Eu acho que eu lembro, cara, a gente se conhece desde que a gente tem 0 anos. Cara, e então, assim, eu lembro de olhar pro meu irmão, que é mais novo que eu, e ele tá assim, né, desolado, e a gente tá triste e tal, e cara, a gente subiu, botou um DVD de Friends e assim... Putz, cara, aqueles amigos meio que pegaram a gente, sabe? E aí, tipo, abraçaram a gente e fizeram a gente sentir que as coisas iam ficar bem, sabe? Então... é muito tocante às vezes. Mas eu acho que tem mais elementos, assim. Eu acho que a série traz umas coisas, assim... Tipo, hoje em dia, a gente tá tão enterrado em rede social, em smartphone, né? E eu acho tão puro, cara. Eu acho que existe uma mágica, assim, em ver essas pessoas simplesmente convivendo e trocando ideia, sabe? No café, assim, o telefone é pouco usado... Isso não acontece, você vê velho. uma amizade mais presente, né? Uma amizade mais presente mesmo, da galera mais presente. Isso. Porque, na verdade, quando a gente era mais novo, era muito comum, né? Era assim, muito comum. Hoje em dia, cara, não é que eu não encontre meus amigos, né? Mas, assim, a gente sabe que é diferente hoje, a forma de se relacionar. Sim. Né? E a relação que a gente criava era muito parecida, ou muito igual essa que a gente vê no seriado de Friends. Inclusive, eu acho que isso é uma das coisas que faz Friends ser tão acolhedor, cara. Porque, assim, você olha pra aqueles personagens e acho que como em nenhuma outra sitcom que eu já tenha visto, pelo menos, eu me identifico neles. Sim. Mas muito, eles são muito palpáveis. Né? Por exemplo, a gente tá falando aqui, infelizmente, da morte do Matthew, mas obviamente, bom, meu personagem favorito sempre foi o Chandler. Então eu sempre me identifiquei muito com o Chandler, muito. Seu de muita gente. Então, eu e muita gente. Então, muita gente eu sei que achava ele o melhor, assim, o favorito, porque ele era mais engraçado e tal, não sei o quê. Mas, cara, o negócio é que quando eu vi o Chandler passar pelo que ele passava, eu sentia que aquele personagem realmente me entendia. Sim. Porque ele é muito palpável. E o jeito como ele se autodeprecia pra se resgatar, sabe, dos perrengues que ele vive, assim, tipo... Sim. E assim, não é só ele, assim, você consegue se identificar, alguns mais, outros menos, mas assim, tem momentos que eu me identificava, sei lá, com a Phoebe, cara, que é assim, tipo, outro oposto, sabe, mas eu me identificava, eu falava, caraca, isso é real, eu já vi isso de verdade, assim, eu acho que eu senti que Friends tocou nesses lugares bem palpáveis pra gente, assim, muito mais, na minha opinião, obviamente. Minha parca experiência de sitcoms, que não é tão grande... Nunca vi, assim, um outro seriado que eu conseguisse me identificar assim, no nível tão profundo com esses personagens. E eles parecessem tão presentes pra mim, assim, tão conhecidos. E eu acho que isso parte dessa premissa básica da ideia de ser Friends, entendeu? Não sei se isso era proposital no começo, mas essa galera se tornou amiga do mundo inteiro, entendeu? Sim, O mundo inteiro se tornou amiga dessa galera. Cara, a gente faz parte da turma, fantástico. assim, sabe? Eles adentram a nossa casa, a gente adentra deles. E é muito louco isso, porque, assim, não deixa de ser uma construção... muito artificial da vida, sabe? Eles têm um puta apartamento em Nova York com 20 e poucos anos, sabe? Assim, a vida, ela não precisa passar por necessidades básicas das quais todos nós sofremos todo dia, assim. Então eu entendo que exista uma crítica até de uma ausência de inserção de diferenças econômicas ali, sabe? Que até existe dentro dos personagens, mas é sempre de um jeito muito fabulesco, é muito romantizado, sabe? Assim, eles sempre estão... O Joey nunca tá empregado, mas ele tá sempre lá, sabe? Ele nunca tá... Sempre consegue pagar apartamento, né? Assim, eles transformam isso em situações ao longo da série, mas é sempre de um jeito... E eu não acho que é um jeito artificial, eu acho que é um jeito propositalmente... fabulesco mesmo, sabe? Você tá vendo ali situaçõezinhas. E eu até diria que Friends, eu acho que ela vai acima do que é uma sitcom, né? Que sitcom significa situação, comédia de situação, né? Você ri porque a situação é engraçada. Eu acho que ela se torna muito mais uma comédia por personagem mesmo. Porque você começa a conhecer eles de tal forma que, cara, as piadas elas surgem de um jeito muito orgânico porque você sabe quem eles são ali. E eles são muito distintos um do outro. Assim. Isso, e eu acho que é legal que, assim, talvez um grande primor do roteiro de Friends é você conseguir fazer essas situações em quais eles passam, elas serem orgânicas pra cada personagem. Então, tipo assim, quando você fala assim, aconteceu isso aqui com algum personagem de Friends, você vira pra alguém que tá acostumado a assistir e fala, com certeza foi com o Chandler, mesmo que você não lembre. Com certeza foi com a Mônica. Tem que ter sido, porque faz sentido ela estar nessa situação, entendeu? Então é uma situação absurda, mas ao mesmo tempo você compra. E tipo, cara, esse personagem de fato estaria nessa situação. Então, ok, eu vou continuar assistindo. E aí, realmente, o desenrolar sempre é muito legal.
É muito bom. Eu lembro de uma das cenas aqui que eu quero comentar depois. Mas a gente vai chegar nos nossos momentos favoritos, mas só para fechar assim essa introdução, né? Eu gosto muito que a série ela consegue ser absolutamente episódica. Você pode, botar qualquer episódio de qualquer temporada e você vai curtir, assim. Não precisa mesmo, assim, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, os arcos de cada temporada, eles são muito diferentes, muito claros e muito evolutivos, assim, porque, cara, a primeira temporada e a quarta não é a mesma coisa. A quarta e a sétima também não, sabe? As coisas mudam muito, assim, então é muito interessante ver os personagens crescendo, amadurecendo, sabe? Vivendo diversas coisas diferentes, assim. Eu acho isso muito legal, ela consegue fazer os dois, sabe? É uma das coisas raras na TV hoje em dia. Séries de TV hoje em dia não conseguem nem ser episódicas, mas também não entregam uma narrativa longa, assim, que te mantenha preso, assim, né? Então, sei lá. Tem uma parada, assim, que você comentou, né? Só comentar, por exemplo, da Rachel. Eu lembro que tem um episódio específico que ela tá junto com a Phoebe e o Joey, falando pra Mônica, o Chandler e o Ross que eles não têm tanta grana. Que ela é do grupo que tem pouco dinheiro. E no final das contas, ela talvez tenha a carreira mais bem sucedida da galera no final do rolê, né? Então é muito maneiro você ver isso acontecer, porque realmente muda muito. A realidade dos personagens vai mudando, eles vão mudando essa situação de acordo com o que os personagens estão vivendo. E os arcos vão sendo desenvolvidos de outras formas. Ó, já trabalhei o Ross nisso aqui, agora eu vou trabalhar mais nele nessa temporada. Então, tipo, fica dando aquelas voltas, assim. Você sabe que tem temporadas que são de personagens ali, você vê. Cara. Então... E assim, como que com 6 personagens principais, eles conseguem dividir tão bem o tempo de tela entre todos, assim. E você vê que as temporadas, elas vão meio que pendulando, assim, ó, esse trecho da temporada vai mais pro Chandler, aí depois vai um pouquinho mais pra Phoebe, sabe? Aí, a Mônica ali depois perdeu o emprego, vai pra ela. E, cara... Os 6 são protagonistas. Eu entendo que a série começa meio que dando um destaquezinho pro Ross e a Rachel, né? Eles são a trama principal da primeira temporada ali, né? Mas uma vez que eles meio que consolidam isso, depois desfazem isso, a série distribui muito bem essa tocha do protagonismo pra todo mundo ali. E fala, cara, realmente não tem um maior que o outro ali. Todos eles estão meio que no mesmo nível e você vai conhecer todos eles muito bem, assim. Então, acho isso muito bem equilibrado, cara. A Rachel é o personagem que eu vejo sendo totalmente trabalhado do episódio 1 ao episódio último. Isso. Porque realmente o arco dela é o primeiro, né? Quando ela aparece lá no Central Park, né? Beleza. Mimada, não sabe fazer nada, né? Tipo... Isso, exato. Eu acho que essa discussão é a grande discussão que permeia Friends inteiro. Né? Você sair da Rachel, chegou uma menina aqui no nosso grupo... Tem até um jeito que um cara um dia falei num vídeo aí que eu vi na vida aí, explicando como é que a Rachel tipo, era o catalisador da vida de todo mundo, entendeu? No final das contas, a chegada da Rachel foi catalisando todas as mudanças que desencadeou na... E é isso, pô, a chegada da menina mimada, filha de papai, que não sabe fazer nada, uma criança praticamente pra eles cuidarem, tá ligado? E aí ela depois, no final, velho, se torna realmente uma mulher e pai e, tipo, você consolida... Eles estão tão conscientes dessa influência da Rachel no núcleo de personagens ali, que eles fazem um episódio What If, antes de vir o What If de Marvel, que é justamente assim, pô, e se ela não tivesse feito isso? E se o outro personagem não tivesse feito aquilo? É um dos melhores episódios, assim, que brinda a gente com essa, né, o multiverso antes da onda do multiverso, assim. Sim. Mas assim, eu acho que todos têm essa, né, eu até anotei aqui pra gente discutir, por exemplo, a Phoebe, a Phoebe é a personagem mais excêntrica do grupo, assim, mas o arco dela vai levando ela pra um caminho no qual lá no final ela vai dizer, cara, eu quero uma vida normal, sabe? Tipo, eu sei que vocês acham que eu sou essa pessoa fora da casinha e tal, mas eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter família, sabe? Tipo, mesmo que a gente não veja todo o desenrolar disso, mas ela escolhe uma vida, sabe, normal, de acordo com a sociedade ali daquela época, de acordo com o núcleo dos amigos. Eu acho isso interessante, sabe? Então, cada personagem ele vai tendo essas... E eu acho legal que a Phoebe, ela transita, né, cara? Tipo, por exemplo, no What If mesmo, ela era uma executiva que tava tendo uns traumas de coração, não tinha nada a ver com a personagem. Só que assim, o que eu acho legal da Phoebe é que é o seguinte, ela é riponga, né, não sei o que, toda revoltada, não sei o que lá, e toda consciente, não come carne, sabe, essas coisas. E aí, você vê ela ser louca, você toma ela como louca várias vezes, mas ela, assim, é a parceira mais parceira de todas, porque ela tá sempre em todos os rolês, ela nunca tá criando problema com ninguém. Tipo, ela sempre acaba ajudando todo mundo de um jeito um pouco diferentão, assim. E no final ela vira e fala assim, velho, é isso que você falou, olha, eu sou diferente de vocês, tá ligado? Mas não é só porque eu sou diferente de vocês, vejo o mundo diferente, que eu também não queira, tá ligado? Tipo assim, ter o meu amorzinho aqui do lado, fazer 5 filhos e vambora, sabe?
com Homem-Formiga. Então você já sabe ainda onde vem os Homem-Formiga. Bebeu da fonte da juventude, né? O cara tá igual, assim. Caraca, realmente, velho. O Paul Rudd ali não envelhece. Aliás, assim, a série tem vários convidados legais, assim. Tipo, tanto gente que depois iria explodir, mas muita gente que já tinha bombado, né? Meu, o Bruce Willis. O Bruce Willis eu acho o melhor, assim. Sério, o arco do Bruce Willis com o Ross, eu acho assim... É muito bom. Putz, cara, é um primor. Ele até... Se eu não me engano, cara, foi assim. A história é... Ele fez um filme com o Matthew Perry, e aí eles fizeram uma aposta lá que se o Matthew Perry ganhasse a aposta, o Bruce Willis tinha que participar de Friends. E aí o Matthew Perry ganhou, e aí o Bruce Willis participou de Friends e ganhou um Emmy como participação especial em série, assim, sabe? Tipo... Cara, eu vou te falar uma muito coisa. Louco. Aqueles episódios, o episódio na cabana, mano. Meu Deus, esse episódio é muito bom, mano. Galera, meu Deus, vocês têm que assistir Friends se vocês não assistiram. Se vocês assistiram, vocês sabem do que eu tô falando. Aquele momento que o Ross tá, tipo, colado na parede, assim, aí ele meio que vai descendo, assim, sem deixar perceber, assim, cara. Eu vou dizer, uma coisa que eu adoro que eles fazem com o Ross, e assim, a galera odeia o Ross, né? Hoje em dia é super, tipo, o Ross é irritante, ele é tóxico, ele é machista, e é foda mesmo, porque ele é um personagem problematicão, assim. Só que eu acho que a galera não percebe que ele vai sendo meio que desmontado ao longo da série. Porque depois que ele perde a Rachel ali... Gente, spoilers de alguns detalhes de Friends, assim, mas... enfim, depois que a relação entre ele e a Rachel, sei lá, meio que se dissolve mais pro começo ali, mas um pouco mais pro meio da temporada, da série, o Ross, ele meio que vira o saco de pancadas dos roteiristas, porque eles colocam ele em situação... sei lá, infeliz atrás de situação infeliz, atrás de... E tudo isso vira um humor, assim, muito de qualidade, cara. Eu lembro dos episódios, assim, cara, o episódio da calça de couro que, sei lá, encolhe, ele tá dentro do banheiro da mina. Não, é porque ele fica suado. Ele fica suado. Aí quando ele tira a calça, ele vai colocar de novo, não tem como, porque ele tá molhado, tá ligado? Cara, é muito louco, assim. Aí o episódio dos dentes, que ele bota sei lá, faz clareamento dental, só que passa do ponto. Aí o episódio do bronzeamento artificial. Assim. Isso, eu ia falar que ele bronzeia só de um lado. Cara, e esse do Bruce Willis não deixa de ser um grande, tipo... momento, assim, de quebrar o Ross, porque tudo que ele faz não dá certo, ele não consegue ser charmoso, não consegue conquistar a empatia do cara ali, sabe, do sogrão ali, o Bruce Willis com cara de mal. É muito divertido, assim, então eu gosto que, assim, eles reconheçam que o Ross era um cara problemático, então, assim, ele vai se lascar até o final da série, até que ele consegue, né, o que ele finalmente queria, mas eu acho que ele meio que come o pão que o diabo amassou ao longo das temporadas, eu acho isso muito divertido. Com certeza. Assim, é que o Ross, é isso, eu não gostava do Ross no começo. Quando ele virou saco de pancada, eu comecei a achar massa. Uhum. Porque eu pensava assim, o Ross tem mais é que se dar mal mesmo, se arrombado. E aí depois você começa a gostar dele, porque, velho, ele realmente começa a apanhar muito e realmente ele começa a virar uma pessoa melhor, assim, você fica, pô, pobrezinho. Sim. Eu lembro que no final de Friends eu tô começando a gostar dele. Entendeu? Eu lembro que eu comecei a gostar assim, eu falei, talvez seja uma pessoa diferente. Mano, depois que ele acumula, sei lá, 4, 5 divórcios, assim, é muito... Cara, eu acho que o episódio que me ganhou foi o episódio do Fajitas! Que aí, tipo assim, ele tá malucão, queima a mão, mano, e o Joey tá olhando assim pra ele. Acho que é nona temporada, galera. Ou 10ª já, não lembro, no final. E aí o negócio é que, acho que é nona. Aí, velho, no dia seguinte, velho, que o Joey ficou lá, né, pra cuidar dele. Tipo assim, você olha um homem quebrado, tá ligado? Destruído. Realmente, tipo, sem... A realidade... Não, e destruído por ser um idiota, né? Porque ele descobre ali que o Joey e a Rachel estavam... Acho que é ele contemplando isso, sacou? Tipo assim, pelo menos eu sempre senti, naquele dia que ele tava contemplando que ele era um idiota, era isso, ele tava aceitando que ele era um idiota e falando, caraca, eu sou idiota. É por isso que eu vejo ele destruído, entendeu? E aí ele começa a mudar, entendeu? Eu lembro que ele começou a me ganhar ali, eu falei, caraca, tadinho, mano, eu fiquei com dó de verdade dele, eu falei, não é possível. Ele tadinho, dando mano. Em cima da prima, a prima que joga os cabelos, assim, e aí ele fica... Sim. Cara, é assim... É bobo, Friends é bobo, muitas vezes, assim, mas é tão divertido, assim, e é tão gostosinho, sabe, de... Putz, você bota um negócio lá, você sabe que vai te colocar num espaço mental, assim, de paz e tranquilidade, cara. Sim. Agora, eu tô aqui com uma missão muito importante, que é defender o arco Rachel e Joey, porque é um dos arcos mais odiados, inclusive dos fãs de Friends. Assim, eu não sabia que as pessoas não gostavam muito. Sério? Não, eu não sabia. Eu achava, na verdade, eu achava assim, eu achava assustador
que o Joey nunca tivesse pegado nenhuma das meninas, entendeu? Tipo, nunca tivesse acontecido. Não, eu achava, porque né, o Joey, né, mano? É o maior pegador do grupo ali. O Peru né? desgovernado, né? Mas enfim, aí... Literalmente, né? Que fica preso na cabeça dele. Bonde do Glu-Glu sem freio aí, né? Aí não dá. Mas assim... Eu sempre achei estranho, sacou? E aí aconteceu, por exemplo, do Chandler ficar com a Mônica. Quando o Chandler ficou com a Mônica... Pô, assim, no começo, todo mundo shippava, né? Todo mundo, ai meu Deus, Ross e Rachel, esse é o casal, Ross e Rachel, né. E aí, quando o Chandler fica com a Mônica, isso desencadeia uma ideia geral na série que é tipo assim, fulano tem que ficar com fulano tem que ficar com fulana. Então, tipo assim, você começa a achar que todos eles têm que ter um parzinho pra ficar. E, obviamente... E que o Joey ia ficar com a Phoebe, né? O Joey e a Phoebe, porque eram os dois doidos, né? E, tipo, ao mesmo tempo também... os dois mais, assim, sexualmente ativos dos seus respectivos lados, né? E a série plantou pistas de que eles sempre tiveram um flerte ali, sabe? Uma química, exatamente. Né? Aí, beleza. Só que aí, cara, você subverte isso, né? Que eu acho isso maravilhoso. Você subverte e fala bem assim, cara, não é pra todo mundo ficar com todo mundo aqui. Alguns deles são só amigos. E aí você mostra isso do melhor jeito possível. Que é assim, eles se pegam, eles têm ali a atração física, mas assim, quando na hora do vamos ver mesmo, assim, de seal the deal, né, eles não conseguem, porque eles não se veem dessa forma, eles se veem única e exclusivamente com amigos. Então você começa a entender o seguinte, não, cara, não é só porque você tem um cara e uma mina que são parecidos ali, entendeu, que eles têm que ficar juntos no final, entendeu? Eu duvido que você achou que o Chandler ia ficar com a Mônica, mas ele tá lá com ela sendo feliz, entendeu? Eu acho que devolveram pra gente Ross e Rachel porque era uma coisa muito do começo que precisava acontecer. Mas eu acho que assim, o Joey ter ficado com a Rachel, do ponto de vista narrativo, é fantástico, é maravilhoso. Assim. Cara, é assim, então... é os últimos Jedi da sitcom, tá ligado? É o momento Luke jogando o sabre de luz pra trás e falando, cara, dane-se o que vocês acham que essa história vai ser, essa história vai pra um caminho bem bizarro agora, assim. Eu acho que a galera se engana achando que quando esse arco começou, eles realmente estavam querendo testar pra ver se o público ia aceitar pra fazer ela terminar com o Joey. Eu acho que isso nunca foi a intenção. Sabe, tipo, não tenho informações oficiais disso, mas eu acho um arco corajoso, sabe? É um arco que tira Friends meio que do piloto automático, que ele tinha chegado ali mais ou menos na 8ª temporada que começa isso, né? Se desenvolve até a 9ª ali, enquanto tá caminhando pro final. E eu acho um jeito de dar pro Joey, cara, um amadurecimento que ele não tem em nenhum outro momento na série, assim. Nenhum outro. Aquele episódio onde ele, sei lá, ele faz um date com a Rachel... Ele sai com ela, né, de brincadeira, assim. E aí eles estão flertando ali de brincadeira, né, porque os dois estavam sendo colegas de quarto de algum tempo ali. E aí quando eles voltam pra casa e a Rachel simplesmente, beleza, acabou a brincadeira, eu vou dormir. E aí ele se toca, cara, que ele tipo, putz, isso aqui me afetou, sabe? Eu curti isso, sabe? Eu gostei da companhia de alguém com quem eu já tenho essa intimidade, diferente dos meus outros relacionamentos, assim. Então eu acho um jeito, cara, muito corajoso, ousado, sabe? De você dar pra esse personagem algo que ele precisava tanto e mesmo assim, sem se comprometer em levar isso até o final, porque realmente não precisa, sabe? Esse não precisa ser o desfecho da história de Friends, assim. Mas eu gosto bastante, assim, enfim, e gosto quando ela começa a gostar dele depois, sabe? E aí fica... eu acho interessante, sabe? As últimas temporadas, elas já estão um pouquinho... Elas não são ruins, eu não tô dizendo que elas são ruins, mas elas estão um pouco acomodadas na sua fórmula, sabe? De certa forma. Tanto é que precisa, todo mundo começa a engravidar, sabe? As três últimas é muito claro que eles já estão falando bem assim, galera, ó, a gente já aceitou que a gente vai puxar o carro, a gente só vai fazer isso com calma. Isso. Então, tipo assim, fica muito evidente que eles já estão acabando as histórias, mas estão fazendo isso do seu tempo, entendeu? Tipo, só que aí você já sabe onde que vai chegar, então realmente é uma... Não tem mais muita coisa nova, real acontecendo assim, a ponto de você virar e falar, mas alguma coisa pode ser diferente do que eu espero. Não, ele já começa a desenhar que as coisas vão ficar do jeito que você espera mesmo. Até a partir da 8ª. Mas assim, ainda rola algumas coisas. Eu acho que essa é uma das subversões mais interessantes dessa última fase. E eu acho até que a Rachel, ela sai disso... Eu gosto de ver a Rachel ter um vislumbre de uma relação menos tóxica, porque a relação dela com o Ross era muito tóxica, cara. Porque o Ross era um cara muito dominante, assim, sabe? Possessivo, ciumento e tal. E eu acho que quando ela encontra com o Joey é tão... Sei lá, ele é tipo um urso fofinho, você quer abraçar ele, sabe? Você quer, tipo...
dormir de conchinha com ele, assim, no melhor dos sentidos possível, assim, porque ele é fofo, cara, sabe? Tipo, ele é um amigo legal. Mas ele tava dormindo de conchinha com o Ross, porque eles descobrem que é o melhor jeito de dormir. O episódio da soneca. Que é muito bom, né? Que eles abrem a porta e tá os dois dormindo de conchinha, assim, galera, que isso, eles... Então, assim, eu acho que ela emerge desse relacionamento com o Joey, assim, até um pouco mais pronta para ter algo um pouco mais maduro depois, talvez. Apesar de que eu acho importante a gente discutir o final, que eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim, para se discutir, mas a gente já chega lá. Mas, enfim, eu gosto desse arco, defendo, sabe? Acho que é um dos arcos mais interessantes do final. Eu acho também legal, sabe por quê? Porque você meio que... Você traz mais consequências reais pro grupo na transição do Joey tá ficando com a doutora, que eu esqueci o nome, pro Ross tá ficando com ela, entendeu? Com a Charlie, né? Tipo, que os dois ficam com ela. Exato, com a Charlie. Eu acho que eu tinha esquecido o nome dela, mas assim, o Joey começa a namorar ela antes, né? E lá na conferência em Barbados, que é quando ele fica com a Rachel, quando o Ross também fica com a Charlie, e meio que acontece isso tudo, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, eles deram um jeito também de você ver, tipo, impactos disso se mantendo dentro do grupo de amigos, já que é uma transição ali muito em cima, né? E até um jeito de abordar como, assim, quando você tem amizades tão íntimas, assim, né? Às vezes você vai confundir um pouco as coisas, né? Pô, será que eu tô gostando mesmo da pessoa? É só porque eu gosto de passar tempo com ela, assim? Eu achei um jeito interessante de trazer esse assunto à tona, assim, diferente do jeito que foi com o Chandler e a Mônica, que foi... Não acredito que não estivemos fazendo isso o tempo todo, sabe? Porque a gente já tinha essa química, assim. Pra eles foi muito nítido, assim, que não... Ser um relacionamento, ser um casal é o próximo passo super natural, né? E pro Joey e pra Rachel, não. Então, acho interessante, assim. Vou cair de paraquedas aqui com um dos meus episódios favoritos, que é o... Ele se chama Aquele com os Embriões, porque é um episódio onde a Phoebe está sendo implantada com os embriões do seu irmão. Mas, pra mim, a parte mais legal desse episódio não é isso. Aquele episódio onde a Mônica, a Rachel, o Joey e o Chandler estão apostando qual dos dois se conhecem melhor ali. Qual dos quatro se conhecem melhor ali. E aí eles colocam o Ross para desenvolver um jogo de perguntas e respostas ali, e eles apostam, né, porque a Rachel e a Mônica estão super incomodadas com o galo que fica cantando. É muito galo e o pato fazendo muito barulho, velho. E o Chandler e o Joey apostam que se eles ganharem, eles trocam de apartamento com as meninas, porque o apartamento delas é muito melhor, obviamente. Maior, Cara, velho, é isso que eu falo quando eu tô mencionando esse lance de humor por personagem, sabe? Nesse ponto da série você já conhece todo mundo ali, você sabe como eles funcionam, isso é na 4ª temporada já. Cara, as perguntas são tão legais, é tão legal ver essa dinâmica entre eles, assim, se cutucando, sabe? E sabendo exatamente como que cada um funciona, sabe? Putz, é muito legal, velho. Eu adoro esse episódio, é um dos meus favoritos. Sustentável leveza do ser, foda. Cara, e quando eles, né, spoilers, aí o Joey e o Chandler vencem a partida, e aí depois eles entram no apartamento, assim, como se fossem reis adentrando um território conquistado, assim, cara. Deslizando no cachorro. Mano, é muito bom, velho. Eu adoro esse episódio, cara. Você lembra como é que faz pra voltar? Como é que eles voltam? Daí vários episódios depois, e isso é uma coisa que eu acho legal, porque assim, quando as coisas mudam em Friends, elas demoram um tempo pra voltar ou mesmo pra ir pra outros lugares. Então você fica vários episódios com eles em apartamentos trocados, né? E todo o trabalho da direção de arte ali pra trocar os móveis e tal. O cara que canta Good Morning. O cara super felizão acordando no sábado de manhã, tá ligado? E aí eles voltam por um motivo completamente banal, assim, mas que faz todo sentido com a construção deles enquanto homens másculos, e assim, é tão besta, sabe? Mas a Rachel e a Mônica combinam que se eles trocarem apartamento, elas deixam eles assistirem, elas se beijar por 1 minuto, cara. E o massa é que a série não mostra isso, não precisa mostrar, é só tipo assim, elas lançam essa hipótese no ar. Corta pra eles saindo da casa falando, valeu a pena. E cada um entrando no seu quarto, assim, né? Tchau, boa noite. Mas você, traz um episódio seu aí que você gosta bastante. O que eu gosto é o da praia, que a Mônica, né, que se queima. E aí o pessoal tem que mijar nela, tá ligado? Já vira toda uma história de sobrevivência que eles não querem compartilhar. Quando eles chegam contando o que aconteceu lá, vocês estão lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que? Aconteceu aquilo? Não! Não sei o que, papá. Aí começa aí tipo assim, o que você fez? O Chandler ficou tudo sem graça, assim, tá ligado? E eles contam como se fosse uma história de guerra, sabe? Um trauma de guerra, assim, de algo e aí que... eu não conseguia fazer isso.
E aí eu tive que pedir pro Chandler, o quê? Aí o Chandler teve que ir lá, você fez isso, ele fez, não sei o quê. Mas o que você queria que eu fizesse? É muito bom, velho. Esse episódio é um dos meus favoritos, cara. Eu gosto bastante também desse arco da praia ali. A casa toda inundada de areia, assim, né? Sim. E Friends tem uma parada que eu gosto muito, que é, eles fazem muito piada, assim, meio que discursando sobre algo como se esse algo fosse outra coisa, só que não é, sabe? Como é o caso dessa, assim, tipo, eles estão contando uma história de guerra, só que você sabe que não é, é uma bobeira que aconteceu na praia, mas o jeito como eles apresentam isso é como se fosse um negócio super dramático, assim, e eles fazem isso direto ao longo da série inteira, assim, de trocar as coisas de lugar. É muito legal, ótimo episódio que você trouxe aí. Eu queria só terminar falando do final, porque, assim, eu tenho sensações, assim, controversas com relação ao final, porque eu questiono, por exemplo, a decisão da Rachel. Ah, não, tá, vamos lá. Se a gente for falar personagem a personagem, faz certo sentido pra Phoebe, eu acho maneiro ela decidir falar, não, é o Mike hoje mesmo, tá ligado? O cara perdeu a oportunidade dele, né? O doutor perdeu a oportunidade dele. O Joey acaba sozinho, beleza, e vai tentar outro rolê. O Chandler e a Mônica seguem a vida deles adiante e tal, não sei o quê. E a Rachel volta pra ficar com o Ross. Eu acharia que o final teria sido assim, 10 de 10 se o Ross tivesse viajado pra morar com a Rachel. Sim, o Ross tinha que ter ido pra lá, velho. Se o Ross fosse com a Rachel pra Europa, meu amigo, cara, eu acho que teria sido assim, o final mais espetacular de todos. Mas assim, eu acho que o fato da Rachel ter... Por que eu digo que isso é um problema, né? Porque a gente falou que no começo que a Rachel talvez seja o personagem, né, que tem um arco que permeia a série como um todo. E o arco dela era justamente essa independência enquanto mulher, sabe? Sim. Tipo, tinha muito a ver com isso, aprender a ser adulto e tal. E no final, meio que ela abre mão disso em prol do mesmo discurso que o Ross sempre fez, que é tipo, velho, fica comigo. Eu te amo. E faz de mim sua prioridade. Era isso que ele pedia pra ela. E a Rachel mais de uma vez falava, não, velho, minha prioridade é minha carreira, minha prioridade é minha filha, minha prioridade... Sabe, ela tinha outras prioridades e o Ross não aceitava isso. Então, quando chega nesse final, eu acho que é um pouco de uma regressão, tá? Em relação ao arco dela. Mas assim, quando você fala do final, eu gosto muito da ideia de você ver ele seguindo em frente, porque isso também é comum, cara. Tipo assim, na vida mesmo, assim, eu conversei com uma amiga minha esses dias assim, meses atrás, mas a gente falou sobre isso, sobre como tem pessoas que são seus amigos, assim, a vida toda, mas teve uma fase que eles estavam ali no seu dia a dia, agora eles não estão mais, nunca mais vão voltar a estar, cara, porque a rotina foi para outro lugar. Só que isso não quer dizer que essa pessoa é menos seu amigo. É o nosso caso, porque você fica me abandonando. Então. Ah, parou com isso aí, né, mano? E eu tenho certeza que ele vai deixar isso, porque ele sempre deixa as coisas quando ele fala mal de mim. Eu nunca deixo quando é constrangedor pra você e não quando é constrangedor pra mim. Entendi. Esse não é tão constrangedor, mas é uma acusação injusta. Eu te amo, cara. Obrigado. Uma acusação bem justa. Inclusive a gente vai estar na CCXP, beleza? Todo mundo juntos, enfim. Quem que vai abandonar quem, né? Eu vou gravar vídeos, tá? Quando eu estiver sozinho. Beleza? Se preocupa não. Aí, o que acontece? Essa transição de vida, de você ver amigos, porque pra minha vida, cara, ela é tipo uma árvore que ramifica. No começo tá todo mundo com os mesmos objetivos, saca? É escola, às vezes faculdade, mas a faculdade é uma ramificação, porque tem gente que vai trabalhar, outra... Aí quando você chega lá na frente, cara, tem 1000 caminhos que você pode seguir. Então, por exemplo, o Ross e a Rachel, agora que eles vão começar tipo uma lua de mel. O Chandler e a Mônica estão com 2 filhos já, cara. Eles estão querendo ir pra um canto ali e ficar na deles. A Phoebe e o Mike já tem uma visão diferente do relacionamento deles. Já tinha que estar casado. Tipo, em relação ao Ross e a Rachel, por exemplo, entendeu? O Joey é uma coisa diferente. Então, eles meio que têm que ir pra caminhos diferentes mesmo. Sim. E aí você sai desse lugar que é tipo um cluster pra eles, né? Um agrupamento deles que é o apartamento. E você fala, velho, não tem mais nada aqui. Acabou essa fase da nossa vida e a gente tá... indo adiante para um desconhecido, uma coisa nova, um desconhecido, assim, a nova aventura da vida aí, pá, essa continuação. E eu acho que é muito legal, porque você vê eles saindo, né, dos jovens adultos de 25 anos, estão perdidos na vida, não sabem o que querem, não sabem de nada, ninguém sabia de nada lá. Então, assim, a única pessoa que tinha mais ou menos noção do que queria fazer era a Mônica, que era a cozinheira, tipo, e o Ross, que era paleontólogo, os dois sabiam, mas os outros 4 estão completamente perdidos. Então você vai ver isso acontecer e quando chega no final você tem pessoas muito bem situadas, sabendo o que quer da vida, sabendo o que tem que acontecer. Eu acho isso muito legal mesmo. Pô, que emocionante, cara. Forte. Não, e eu digo, meu problema com essa escolha da Rachel é um problema mais racional do que emocional, porque a cena me envolve, sabe? É o clichê correndo atrás no aeroporto, sabe? Comédia romântica. Mas eu sou envolvido por isso, sabe? Tipo, dela descer ou não do avião e cara, me emociono toda vez, assim, e curto, assim. Então, acho que é uma daquelas coisas que, tipo assim,
pô, eu entendo que isso pode ser incômodo, sabe, e problemático talvez, mas eu consigo enxergar que, tipo, não, beleza, talvez eles quiseram dar um final feliz mais clichê mesmo, sabe, os personagens mereceram isso. E, sei lá, amanhã, na semana seguinte, ela recebe uma proposta nos Estados Unidos mesmo e tudo bem, sabe, a vida segue em frente, assim, ela não vai ficar sendo uma dona de casa, sabe, não é esse o... Não, eu acho que você não sai da da série pensando isso, assim, sabe, mas... Não, eu acho que não. Eu nunca tive essa impressão, inclusive. Não. Na minha opinião, cara, quando eu assisto essa temporada, eu penso, beleza, a Rachel voltou, ela não vai ganhar aquela mega promoção, mas ela deve ter um cargo ainda garantido pra ela em algum lugar aí, bom, que ela vai conseguir sustentar. Eu sempre assumi isso. Sim. Ela não jogou a vida dela nas mãos do Ross, sabe? Mas é muito legal você ver, tipo assim, em algum momento eles ficando juntos, porque também é uma recompensa pra gente que assistiu 10 anos esperando eles ficarem juntos e não conseguiam, né? E acho que é bem o que você falou, agora que essa dinâmica de convivência tão próxima entre eles vai acabar, de certa forma, talvez o relacionamento tenha mais fôlego, né, pra respirar sozinho, assim, tipo, e... Eu também acho que, assim, mas aí é questão pessoal, né, eu acho que relacionamentos, eles talvez se desenvolvem melhor quando eles não têm tanta influência de amigos o tempo todo, assim, né, quando você é adolescente e você namora, assim, né, é muito comum, assim, cada problema que você tem ali no namoro, você vai trocar ideia com seu amigo e ela vai trocar ideia com as amigas dela, ou ele com ele, né, e aí eu acho que isso às vezes acaba impedindo que o relacionamento se encontre por si só, sabe, tipo, e seguir em frente. Eu não acho que isso é um problema quando você é jovem e tudo mais, mas eu acho que talvez a partir de certo momento da vida, que você vai ganhando essa maturidade, talvez seja interessante que o relacionamento ele resolva os seus problemas entre si mesmo, sabe, eu acho que é um jeito de evitar às vezes influências externas, né. Mas é uma visão pessoal, mas é o que eu trago pra série. Talvez esse seja o momento do Ross e da Rachel serem, enfim, um Ross e Rachel independente do grupo ali também. Descubram quem são Ross e Rachel, né? E finalmente deixem pra trás o lance se eles estavam ou não dando um tempo. E aí, galera, eles estavam ou não dando um tempo? Comenta aqui pra gente, por favor. Vocês vão comentar assim que eu sei. Comenta, pode comentar. Comenta embaixo, cara. A pergunta eterna. E aí, galera, tava dando um tempo ou não tava? E aí, o que o Ross fez foi vacilo ou não foi vacilo? Respondam. Você quer que eu te responda ou você vai deixar pra galera? Não, eles. Você não precisa me responder, não. Tá bom. Mas se você quiser, você pode, né? Você não... Não, eu não vou mas eu acho que talvez a gente pode... Não, eu achei nem eu. Eu ia falar aqui, mas eu falei, não, deixa eu ficar quieto aqui. Eu nem existo no YouTube, vamos cancelar sem existir. Galera, o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho, talvez, do Matthew Perry mesmo agora. Sim. Né? Tipo assim, da influência que ele teve na série e eu acho que de algumas coisas que a gente viu depois. Sim. Porque assim, eu sei menos aí das instituições dele e tal, não sei o que, eu vi algumas entrevistas dele, depois que ele passou por rehab, né, e tava falando agora de maneira mais aberta sobre tudo que ele passou. Primeiro assim, eu queria falar que o Chandler, né, como eu já disse em algum momento aí, é meu personagem favorito, é com que eu mais me identifico. E eu acho que assim, existe uma legião de pessoas que acham ele assim, o personagem mais engraçado, talvez o personagem mais interessante, até porque ele é o mais fora da curva, assim, de um estereótipo de homem bonitinho, fortinho, tipo, galã. Ele era um nerd, ao ele mesmo era tempo, né, gente como a gente. Assim. Exato, ao mesmo tempo você traz um apelo pra ele de uma forma bem interessante, né, como personagem, tá até pra Mônica começar a se interessar por ele e ver que eles têm várias coisas dentro do relacionamento que ela tem com ele que funcionam super bem por causa de quem ele é, entendeu? Então é muito legal você ver isso assim. Mas a parte da maestria com que ele deu vida pra esse personagem, né, que foi nosso amigo durante tanto tempo, você consegue ver duas coisas na série. Primeiro, as mudanças físicas pelas quais o Matthew Perry passa ao longo da série. E tem uma reportagem dele falando que ele achava horrível assistir Friends, porque quando ele via Friends, ele conseguia ver temporada a temporada qual era o vício que ele tava. Isso aqui era remédio, isso aqui era cocaína, isso aqui era cigarro, aquilo ali era bebida, entendeu? Ele consegue ver no corpo dele o que era o vício que ele tava passando. Então é muito forte isso. Mas também ao mesmo tempo você vê, né, como o Chandler de alguma forma também passou por certos problemas desse tipo, né? Até principalmente com cigarro, ele teve uma época... Né, com cigarro eles na incorporaram série, um pouco disso na série. E trouxeram um pouco essa luz, assim, não sei se quão aberto ele era em relação a isso. Mas aí, cara, o que eu gosto é ver as reportagens depois, né? Dele falando que foi difícil pra ele, mas ele foi buscar ajuda. Teve uma reportagem que eu vi recentemente, depois do falecimento dele, eu vi um vídeo que pipocou aqui na minha timeline, que é ele comentando o seguinte, que ele falou com a produtora de Friends e pediu pra falar as últimas frases. Então, se você for ver, ele que fala as duas últimas frases mesmo, as duas últimas palavras, que são as duas eu não sabia que ele tinha pedido. Ele pediu pra falar, então assim, eles estão descendo, eles vão, vamos tomar um café. Aí ele fala, claro, aí dá um espaço e fala, aonde? Deixa eu pensar, vamos tomar café aonde, né? Aí a galera ri, beleza, e acaba a série, mas essas duas frases são dele, e colocaram pra ele
é aquilo que eu falo sobre o timing, cara. O timing daquela época é aquele, é perfeito. Aquilo ali é o gabarito. Nossa, a pausa que ele faz entre época, claro e aonde, né? Ele sempre teve esse timing muito bem preciso, assim. Exato, entendeu? Então, assim, não é tão longo, não é tão curto, tipo assim, o cara é muito bom em fazer isso. E aí eu vi esse vídeo esses dias e me faz lembrar, assim, do quanto esse personagem significou não só pra gente, mas pro próprio Matthew Perry, né, cara? Como, obviamente, o maior trabalho que ele fez também, né? Enfim, claro que significa alguma coisa pra vida profissional e tudo mais, mas, cara, é incrível mesmo o trabalho que ele fez. E eu sei que ele ajudou pessoas que passavam pelos mesmos problemas que ele. E é muito louco, né? Um cara que não tava nos holofotes, não era notícia o tempo todo, né? Não chamava atenção pra si mesmo, tava ali fazendo o trabalho dele. Mas aí quando ele morre de um jeito tão cedo, né, assim, né, cara, como a gente se lembra do quanto ele já trouxe pra gente, assim, então realmente é uma perda irreparável ali, mas fica o carinho aí, cara, e, assim, né, a consciência do trabalho que ele fez fora da série, que era o grande legado que ele queria deixar, ele falou isso, inclusive, mas também o trabalho dele na série, assim, porque, né, os atores de Friends, eles ficaram muito marcados nesses personagens, e eles nunca, à exceção da Jennifer Aniston, que teve um sucesso comercial aí, mas mesmo assim, artisticamente, assim, eles nunca se desprenderam muito desses personagens, né, e eu acho que, assim, tudo bem, sabe, não precisam se desprender mesmo não, porque esses personagens são incríveis, eles são uma realização, cara, fantástica da TV, eterna, eu diria, assim, tá lá na história da TV americana, e até, assim, Friends, um caso curioso, né, Friends se tornou uma série extremamente popular em países que não falam inglês, como forma de aprender inglês também, né, uma série que muita gente usou ali para treinar, porque é fácil de entender, você, né, pela linguagem corporal dos personagens e tudo mais, então... É uma série, cara, eu entendo quem não curte, ela tem um formato específico, não vai agradar todo mundo, mas eu amo de paixão Friends, assim, fez parte da minha formação enquanto espectador, enquanto ser humano ali, é da gente enquanto amigo, né, a gente tinha essa dinâmica, assim, pelo menos por alguns momentos da nossa vida, assim, mesmo que não tenha mais hoje em dia, né, mas permanece essa coisa que nos une, assim, sabe? Esse amor por essa série. A gente conseguia fazer correlações de situações que a gente vivia com as situações de Friends, não era impossível. Eu diria que assim, então, dentro desse formato formulaico de sitcom, americanizado, sabe? Datado e tudo mais, existe muita verdade ali sobre relacionamentos, sobre... enfim, diálogos entre pessoas diferentes e como elas convivem, como elas se aproximam, como elas formam um grupo unido, assim, sabe? Passam por várias coisas juntas e saem disso, sei lá, cada uma para um lado, mas nunca quebrando esse vínculo entre elas, assim. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a série deixa pra gente aí. Então, é isso, esse é o nosso vídeo sobre Friends. Rato, obrigado demais aqui por participar do vídeo com a gente, né? Mais uma vez. Tamo junto. E assim, deixa nos comentários aí se vocês acham que o Ross e Rachel estavam dando um tempo ou não pra gente continuar a discussão. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.